Agora, destaque internacional, representantes do Hamas disseram que haverá uma resposta em breve sobre o acordo de cessar-fogo proposto pelo Reino Unido. Os Estados Unidos participaram das negociações. Por outro lado, o apoio de Washington a Israel está cada vez mais esvaziado. Nessa segunda-feira, o Departamento de Estado americano acusou militares israelenses de terem cometido graves violações dos direitos humanos. Aqui nos estúdios, nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, com as últimas informações sobre a guerra que se arrasta desde outubro. Favalli, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que nos acompanha, seja pela rádio, seja pelas nossas múltiplas plataformas. Israel e Estados Unidos têm uma relação umbilical, assim, um apoio incondicional, principalmente vindo dos Estados Unidos. Mas esse apoio já não é mais o mesmo. A gente resumiu aí numa arte gráfica essas últimas informações. Vamos a ela, a começar pelo um pronunciamento do Departamento do Estado dos Estados Unidos, nesse começo de semana, que aponta uma investigação envolvendo 5 batalhões do exército israelense em operações na Cisjordânia. Desde o começo da guerra, em outubro, a gente está acostumado a olhar para o outro lado do território israelense, a faixa de Gaza, mas agora o assunto envolve a Cisjordânia, que é outra porção de terra dentro do território israelense, onde existe uma concentração também de árabes. E ali, 4 desses batalhões já foram investigados por graves violações contra os direitos humanos. Esse foi o único pronunciamento da Secretaria de Estado, sem muitos detalhes de quais seriam estas graves violações. 4 desses 5 batalhões já foram investigados e medidas corretivas foram aplicadas. A pergunta é, falta um desses 5 batalhões, ainda está em aberto e isso pode levar a uma maior baixa do apoio dos Estados Unidos a Israel, porque os Estados Unidos têm uma conduta de não apoiar exércitos ou grupamentos militares que estejam envolvidos em violações aos direitos humanos. Porém, os Estados Unidos também disseram, caso estas violações ou outras levem a um processo do TPI, Tribunal Penal Internacional, contra Israel, os Estados Unidos vetariam esta investigação ou não apoiariam uma eventual investigação do TPI contra Israel. Essa é a primeira grande informação. Isso é um detalhe importante. Esses 5 batalhões envolvidos em supostas agressões contra os direitos humanos, isso aconteceu antes dessa guerra contra o Hamas, ou seja, antes do dia 7 de outubro do ano passado. Indo para um novo conjunto aí de uma arte gráfica, um assunto prioritário do final de semana, que repercutiu muito, obviamente, dentro de Israel, foram imagens divulgadas pelo Hamas de 2 reféns israelenses com vida. Um deles também tem dupla cidadania, é um cidadão israelense americano. Isso fez com que aumentassem os protestos dentro de Israel, mas eu aproveitei para colocar tudo no mesmo conjunto de imagens, porque ali, no finalzinho do mapa, tem o Egito, né, na fronteira sudoeste com Israel, o Egito. E está acontecendo uma negociação na capital Cairo entre Estados Unidos, Catar e representantes aí dos 2 lados do conflito, Israel e o Hamas. E o Hamas deixou a capital do Egito nesta segunda-feira dizendo, vamos voltar em breve com uma resposta para esse suposto acordo de cessar-fogo, que foi elaborado pelo Reino Unido. O Reino Unido não faz parte desse conjunto de países que está no Cairo observando estas negociações. Mas o Reino Unido disse o seguinte, olha, o que nós estamos propondo? E os 2 lados avaliem. 40 dias ininterruptos de cessar-fogo. Milhares de prisioneiros palestinos em poder de Israel, condenados em presídios israelenses, que eles sejam liberados e os reféns também sejam libertados. O Hamas não negou essas opções, disse que vai responder em breve, então tem aí uma luz de esperança. Voltando para os Estados Unidos, aí agora um pronunciamento do Pentágono de como está acontecendo uma operação de entrega de toneladas de suprimentos para a faixa de Gaza. E aí uma enorme operação de engenharia que a gente resumiu também nessa arte gráfica. A uma certa distância de um único porto assim estável que existe em Gaza,
vai haver navios ou militares ou civis, e eles vão ser conectados por plataformas flutuantes e barcos de apoio até um cais flutuante de maior capacidade que vai ligar, então, esse cais flutuante até a costa, até o continente, por meio de plataformas. Isso a engenharia do Exército, da Marinha Americana, está construindo. E a gente tem até uma imagem de satélite, uma foto, no último mapa dessa sequência, que mostra a posição de um navio dos Estados Unidos, exatamente nesses últimos dias, e o processo de construção destas plataformas. O Pentágono não só explicou com detalhes como é que vai ser essa ligação mar-terra para a chegada de suprimentos a milhões de pessoas que estão necessitadas na faixa de Gaza, como também deu o custo dessa operação, 360 milhões de dólares. No nosso dinheiro aqui, isso passa de 1 bilhão e 600 milhões de reais. É mais um esforço aí do governo Biden para atender os refugiados na faixa de Gaza. Agora há pouco a gente falava aí de eleições nos Estados Unidos. Isso pesa muito numa tentativa de Joe Biden se aproximar de eleitores indecisos que olham para Israel com um certo olhar de crítica. Por isso que eu comecei falando aqui que esse apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel, sólido, está ganhando alguns buracos, porque isso também está reverberando, Tiago, na eleição dos Estados Unidos. Ah, sim, estaremos acompanhando.